Oi, meu nome é Yang, tudo bom? E eu tive a ideia para esse tema, não necessariamente para fazer um vídeo, mas aí eu pensei, cara, já estamos aqui, né? Então bora aí. Eu pensei em separar algumas dicas, né, algumas coisinhas que podem te ajudar a adquirir o hábito da leitura, né? Tem muita gente aí que tem muita vontade de ler, de ter o hábito da leitura, só que não consegue. Senta pra ler ali, abre um livro, dá 2 segundos e fala, ai não, cansei, tô de saco cheio e é isso aí. Assim, eu tenho o hábito da leitura, né? Acho que já deu pra perceber que eu tenho o hábito da leitura. Desde muito novinha, minha mãe sempre me incentivou a ler. Ela sempre comprava muito gibi da Turma da Mônica pra mim, então eu tava sempre lendo. Então, desde muito novinha eu adquiri essa paixão pela leitura. E aí, esse ano, eu tive o prazer de retornar ao mundo da literatura, né? Eu voltei a ler e agora eu estou no meu 7º livro. Eu estou lendo agora O Colecionador, eu comecei ontem. E é isso, né? Eu já comprei o meu 8º livro, inclusive, pra mim conseguir ler esse aqui com tranquilidade. Então eu falei, cara, por que não tentar ajudar a galera que tem vontade aí, né, de ter o hábito da leitura, a começar a ler, né? A descobrir uma forma de começar a ler. E eu falei, cara, ideia genial. Então bora lá. A primeira dica que eu tenho pra dar é comece por uma coisa que você gosta. Ah, Yang, mas como é que eu vou descobrir que tipo de livro eu gosto de ler se eu nunca li nenhum livro? Pensa em filme. Pensa nos gêneros de filme que você gosta. Ah, eu gosto de filmes de terror. Então vai lá e pesquisa livros de terror. Ah, eu gosto de filmes de ação. Vai lá e pesquisa livros de ação, né, com temas relacionados à ação. E aí você vai montando de acordo ali com o seu gostinho. Particularmente falando, qual é o meu gosto para literatura? Eu gosto de livros de terror, livros de true crime, apesar de eu nunca ter lido nenhum livro de true crime, me interessam e muito, me chamam muita atenção, tenho muita vontade de ler, e livros que envolvem ali, né, a ficção, né, relacionada ali também à criminologia. Então, por exemplo, o próximo livro que eu vou ler é Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, que é, né, basicamente a história de uma investigação criminal. Então esse é o gênero de livro que eu gosto de ler. E eu descobri recentemente que eu tenho um certo gosto por distopia. Para você que não sabe o que é distopia, é basicamente o nosso autor, ele cria ali uma ideia de um futuro ou de um passado relacionado a alguma ideia que já teve na história. A única distopia que eu li até agora, para vocês terem ideia, é o Conto da Aia. E o Conto da Aia puxa muito da história global com relação ao machismo. Então, todo o machismo que existe na nossa sociedade, de achar que a única função da mulher é ser dona de casa, é ser mãe. Então, ela puxa muito isso e cria ali, né, um novo governo, né, uma nova república teocrática, onde as mulheres literalmente só servem como ele é imagem, né, a imagem da esposa do cara, ou para procriar. Essas são as únicas funções das mulheres, além, é claro, de ter as que cuidam de casa. Basicamente é isso. Então eu descobri, lendo o Conto da Aia, que eu tenho um certo gosto por distopia. E como eu tenho esse meu gosto e eu voltei a ler recentemente, eu busco livros apenas voltados para esses gêneros que eu gosto. Muita gente, mais especificamente os mais velhos, vão falar: você não pode ler só aquilo que você gosta, você precisa ler coisa que te ensine alguma coisa. E sim, de fato é importante você ter leituras que vão acrescentar em alguma coisa para você. Só que quando você está começando a ler, esse tipo de leitura não é o mais indicado, porque para você adquirir realmente o hábito da leitura e começar a gostar de ler, você precisa primeiro gostar de ler, né? Você precisa não se incomodar de parar um tempo e ler, fazer uma leitura. Então, para isso, comece através de histórias que você gosta. Então, por exemplo, Yang, assim como você, eu gosto de histórias de terror. Então, pesquisa ali o Stephen King, os livros de Stephen King e de alguns outros autores relacionados à história de terror. Yang, eu também gosto de crimes. Então, vai ali pro Charlie Donlia, ver os livros da Agatha Christie, por aí vai. Yang, gosto dessa ideia de distopia, me chamou a atenção. Gosto de história ali, essa ideia de distopia me chamou a atenção. Como eu já disse, eu só li uma distopia até agora, então eu recomendo Margaret Atwood, que foi a autora de O Conto da Aia. E vai pesquisando autores e livros que te chamem a atenção, sabe? Que tenham ali
relação ao gênero de história que você gosta de acompanhar. Então, pensa num gênero de filme que você gosta e aí busca um livro que seja semelhante àquilo, sabe? Se você é jovem, tipo assim, tem ali os seus 13, 14 anos, fala, eu quero começar a ler, só que eu ainda não sei muito bem o que eu gosto, assim, os livros que eu pesquisei do gênero de filme que eu gosto podem não ser muito indicados para minha idade, o que eu faço? Busca aqueles livros, né, que são, assim, batidos, que a galera sempre fala sobre eles. Então, por exemplo, ler Harry Potter, ler Percy Jackson, Jogos Vorazes, sabe? Vai lendo esses livros, assim, essas sagas que são mais famosas, mais conhecidas, porque muita gente veio pro universo da leitura através dessas sagas. Então, existe grande chance de você também ser puxado para esse universo através desses livros. Então, dá uma chance para esses livros que já são muito falados e também busca outros ali que tem alguma relação com o seu gosto. Uma outra dica que eu posso dar é justamente a dica da minha infância, né? Você começar por quadrinhos. Então, compra gibi da Turma da Mônica, compra HQ da DC ou da Marvel, compra um mangá que você gosta e vai lendo. Histórias em quadrinhos são, sim, leitura, tá? Classificadas como leitura, tá? Não tem essa de, tem imagem em quadrinhos e balões, logo não é leitura. É leitura, sim. Inclusive, pode te ajudar a adquirir esse gosto pela leitura. Então, se você é fã de um anime, sei lá, eu sou fã de Naruto, busca lá os mangás de Naruto. Eu gosto mais de Kimetsu no Yaiba. Vai lá e busca os mangás de Kimetsu no Yaiba e vai lendo os mangás para você começar a se acostumar a ler. E aí, depois você passa para os livros, assim, que não tem figuras nem nada do tipo, e vai aos poucos, sabe? Em passos de criança mesmo. Uma outra dica interessante, busque um influenciador, né, um youtuber, um instagrammer, um tiktoker, alguém que você gosta de acompanhar, alguém que você, na verdade, cria uma certa identificação que tenha o hábito da leitura, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito da Bel Rodrigues, e ela faz muitos vídeos de resenha, né? Na verdade, a maioria dos vídeos dela são sobre resenhas, e a maioria dos livros, assim, a maioria das minhas indicações literárias eu tiro justamente do canal dela. Então busque por influenciadores que também falam muito desse universo da literatura para que você consiga entrar ali nesse ambiente, né, nesse fandom de livros e do universo literário como um todo, para que você consiga se relacionar, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você ganhar apreço por alguma coisa quando você tem alguém com quem conversar sobre ela. Por exemplo, eu voltei a assistir anime agora em 2020, 2021, por aí. Foi quando eu voltei a assistir anime. E o meu melhor amigo era muito fã de anime já. E eu mandei mensagem pra ele, né? A gente tava na quarentena. Mandei mensagem pra ele, olha, recomecei Naruto, né? Voltei a assistir, tô gostando bastante. E a gente foi conversando sobre isso, eu tomei muito gosto pela coisa e cá estou eu hoje em dia. Chegamos longe, né? Então, busque pessoas próximas a você, busque influenciadores, busque grupos nas redes sociais onde você possa interagir com essas pessoas que tenham o mesmo gosto ali por literatura que você. Aí você fala, tô começando a ler agora, eu queria alguém para debater comigo e tal. Entendeu? Então, busca alguém com quem você conversar, porque aí esse ato da leitura, ele se torna muito mais dinâmico, se torna muito mais legal, sabe? É muito legal quando você e uma pessoa leram um livro em comum e aí vocês começam a debater sobre isso. E eu falo isso por experiência própria, porque o meu melhor amigo e a minha melhor amiga são também apaixonados pela leitura, só que eu converso muito mais sobre livros com o meu melhor amigo, porque a gente tem um gosto de leitura mais parecido, a minha amiga é mais pro lado da fantasia, eu já não curto tanto, mas é muito massa quando você tem ali gostos em comum com a pessoa e aí vocês ficam conversando sobre aquilo e aquilo só te motiva a ler mais, sabe? E aí vocês podem indicar livros um pro outro e é muito legal. Então busque também nas redes sociais por pessoas próximas a você que também tenham o hábito da leitura para que você possa conversar sobre isso e assim você seja estimulado a ler. Só que eu gostaria de deixar um aviso muito importante aqui agora, tá? É muito importante a gente tomar muito cuidado quando entra em qualquer grupo de rede social. Seja Twitter, Instagram, TikTok, não interessa. Busque entrar, assim, em fandoms. Tenha muito cuidado. E eu indico vocês a tomarem muito cuidado, porque pode ser extremamente perigoso uma relação como essas. Então, assim, cuidado, tá? Tenha muito, muito, muito cuidado na hora de entrar em algum grupo, na hora de conversar com alguém na internet sobre isso. E uma última dica que eu tenho aqui pra dar, que vai parecer um merchan, mas infelizmente não é, porque eu ainda não tenho toda essa relevância, quem sabe um dia, né? Existe um aplicativo, uma rede social só para leitores chamado Scoob.
Não é Scooby, tipo Scooby-Doo. Não, é a palavra books, só que ao contrário, sabe? S-K-O-O-B, Scoob. É uma rede social que a logozinha dela é uma corujinha azul e é basicamente uma rede social só para leitores. Lá você coloca os livros que você tem, coloca os livros que você tá lendo, os que você quer ler, os que você quer ganhar, os que você já leu. E aí você pode ir interagindo com outras pessoas. Você consegue acompanhar a leitura de outras pessoas, as outras pessoas conseguem acompanhar a sua leitura. É literalmente uma rede social para leitores, sabe? Lá você também pode postar suas resenhas. Se você começar a fazer vídeo no YouTube falando sobre os livros que você leu, você também pode publicar eles lá, pode divulgar eles lá. Então é um ambiente muito legal para quem gosta de ler, para quem tá começando a ler também é bem legal, porque você pode interagir com outras pessoas, as outras pessoas podem interagir com você ali nas suas leituras, você pode pedir ali uma indicação, quem sabe. Então se você tá adquirindo o hábito da leitura, ou se você já tem e não conhece essa rede social, eu te indico a conhecer. E se você for pra lá, por favor, me siga, tá? Eu tenho um perfilzinho lá no Scoob, onde eu costumo postar resenhas, né? Eu posto os vídeos aqui falando, só que lá eu posto uma resenha um pouco mais trabalhada, sabe? Então, se você gosta também de ver esse tipo de resenha um pouco mais detalhista e tudo mais, uma linguagem até mais bonita, assim, por se dizer, me segue lá no Scoob, que eu também tô sempre postando o meu histórico de leitura, sempre atualizando lá em qual parte do livro eu tô, aí eu comento a parte do livro sobre onde eu tô e tudo mais. Eu sempre evito dar spoiler, mas quando der, eu sempre marco lá a opçãozinha, tem spoiler, então tome cuidado. E é isso, essas são as dicas que eu tenho pra dar pra você que quer iniciar no mundo da leitura. E saiba que você não vai se arrepender. Eu sei que para muitos a leitura parece uma coisa extremamente chata, porque a escola, né, brasileira, o sistema de ensino brasileiro, ele simplesmente destroça toda e qualquer vontade de ler que um jovem brasileiro pode vir a ter. Eu mesma, apesar de amar ler, eu não lia nenhum livro da escola, porque não gostava, sabe? A função da escola deveria ser essa de incentivar a leitura e não só forçar leituras. É claro, é importante ler os clássicos e conhecer, sim, mas quando a pessoa já tem o gosto pela literatura, tá? Porque se você só jogar um Machado de Assis, se você só jogar um Machado de Assis na cara de um adolescente de 14 anos, ele não vai ler, ele não vai gostar daquilo, porque ele não tem o hábito. Então, assim, eles deveriam incentivar a leitura, mas ao invés disso, eles fazem o processo contrário, só forçando leituras que são mais difíceis de fazer a pessoa ganhar gosto pela coisa. Então, enfim, né? Dê uma chance para esse universo literário, dê uma chance para os livros, e eu garanto que você não vai se arrepender, porque ao mesmo tempo que você vai se divertir, você vai expandir muito a sua mente, o seu vocabulário. A leitura ajuda muito na nossa mente em questão de formulação de opinião, em questão de vocabulário mesmo. Você começa até a falar com mais facilidade quando você lê muito. Então, essas são as minhas dicas para você que quer começar a ler. Eu espero muito que você volte aqui e me diga se alguma delas funcionou, se você adquiriu o hábito da leitura ou não, não sei. E é isso. Muito obrigada se você viu até aqui. Agora fique com uma mensagenzinha da Yang Raivosa. Curte essa merda aí também, que eu nunca peço, mas agora eu vou pedir. Curte essa merda aí também. Se inscreve aí também. Obrigada, não se esquece de fazer isso aí. Por que você não fala aqui agora? É porque quando eu não estou com raiva, eu tenho vergonha de falar. Aí quando eu tô com raiva, eu... Enfim. Muito obrigada se você viu até aqui. Um beijo e tchau.